A gente sabe que a maioria dos investimentos dentro da renda fixa não possibilita que você reinvista nele mesmo, ou seja, que o seu dinheiro fique juntinho com as próximas aplicações que você faz, porque quando você vai lá investir no próximo mês, é em um outro investimento. Então, nesse vídeo, eu vou aprofundar um pouquinho mais do que eu falei no último vídeo que eu postei, sobre um investimento que, pelo contrário desses que eu tô falando, você consegue reinvestir. Nele mesmo, seu dinheiro fica juntinho, rendendo junto. Então, é o fundo de investimento. Vamos entender mais essa possibilidade que é maravilhosa, gente? Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Natália, para quem não conhece, para quem é novo aqui no canal, sou especialista de investimentos, trabalho com planejamento financeiro. E é claro que agora a gente vai entender muito mais esse mundo dos fundos de investimento, porque eu sei que quando as pessoas começam a investir, é mais direcionado o quê? Para coisas que têm mais liquidez. Existe essa possibilidade em fundos de investimento? Sim, existe. E acaba que a gente fica muito fixo em CDB, Título Público Federal, que são ótimas opções, mas não é só isso. Porque quando você, de fato, vai ali reaplicar, você vê que, putz, o dinheiro não fica junto, ele fica separado, porque cada aplicação ela é única. E nesse tipo de investimento, que é o fundo de investimento, é diferente, você consegue deixar tudo acumulado. Então, primeiro de tudo, se você não sabe o que é um fundo, eu indico você assistir esse vídeo, que eu fiz uma introdução bem básica ali do que é o fundo, e aqui eu vou me aprofundar em alguns detalhes de características desse fundo que você precisa saber antes de começar a investir nele. Gente, nada melhor do que comparar com um condomínio de casas. Dentro do condomínio, geralmente você tem o quê? Segurança, portaria, você tem piscina, tem playground, tem academia. Mesmo que você pague ali mensal, se você tivesse tudo isso só na sua casa, você sozinho como morador, ficaria muito caro para você custear tudo isso. Então, quando tem mais moradores, por isso que o pessoal até fala que quanto mais famílias, mais moradores tem ali, o condomínio ele fica mais em conta porque o rateio é com mais pessoas. Então é a mesma coisa do fundo, ele possibilita que você tenha acesso a muitas coisas que você sozinho não conseguiria. Porque é rateado, o patrimônio do fundo, ele é formado pelo dinheiro de todos os cotistas. Então, uma das principais vantagens é a parte de você ter acesso a vários investimentos incríveis, gente, com valor mínimo que é muito alto para você sozinho, mas que para um fundo de investimento que tem um patrimônio, que é como se fosse todo o dinheiro que ele tem ali, que, nossa, não faz nem cócegas para ele. E uma outra grande vantagem é a diversificação, porque, gente, quando a gente fala de fundo de investimento, é isso que tem que vir na cabeça de vocês, é a diversificação, porque ele consegue ter vários tipos de investimento. Porque lembra que eu expliquei no primeiro vídeo que a lógica é você paga, ali já é descontado da rentabilidade, né? Você não tem que pegar o seu dinheiro lá e pagar, eles já descontam antes de repassar para você um percentual, que é o custo do gestor e da equipe dele. Cada fundo tem um custo, mas todos os fundos têm algum custo. E aí essa galera que vai escolher os melhores ativos para esse fundo. Então o fundo de investimento ele não é bem o investimento, ele é o veículo que dá acesso aos investimentos. Então, é esse time especializado que vai escolher os vários ativos para compor esse fundo. Então, imagine só que um ativo não performou muito bem. Ele vai ser muito insignificante perto da quantidade de investimento que tem ali. Porque se você tivesse investido só nesse único ativo, que ele não performou muito bem, que aconteceu alguma coisa, algum calote, imagina só, você ia ter um prejuízo sozinho. Mas quando esse ativo está dentro de um fundo e esse fundo tem vários investimentos e só um deles, dois, ou enfim, uma quantidade X ali não performa bem, você concorda que é como se você não sentisse tanto? É muito mais tranquilo, porque o conceito da diversificação é justamente isso, é dar mais segurança para sua carteira, porque quando você diversifica, você não está direcionando o seu dinheiro só para uma coisa, isso é um risco maior. Quando você vai em várias coisas, o risco fica muito menor. Nath, mas então se eu não tenho acesso aos investimentos porque é muita coisa, como que eu sei da rentabilidade? Gente, essa é a facilidade do fundo, porque ele basicamente resume todas as rentabilidades em uma só. Se 40% da carteira não está performando muito bem, mas as outras 60% está muito bem, ele vai calcular tudo isso e vai te entregar uma rentabilidade, que é a rentabilidade do fundo de investimento. E esse fundo ele tem um nome, ele tem um gestor, ele tem regras, e aí que a gente vai entrar, porque pode parecer difícil você imaginar como que funciona o operacional disso. Qual que é o valor mínimo de aplicação? Quais são as regras? É arriscado, não é? Como que eu sei?
Primeiro de tudo, cada fundo tem suas regras, eles que definem qual que é, por exemplo, o valor mínimo de aplicação. Lembra do condomínio? Cada condomínio tem suas regras. Olha, aqui é proibido trazer visitante na piscina, é só os moradores que podem acessar a área da piscina. Tem condomínio que é super tranquilo, então o fundo ele já tem as suas regras. Olha, o valor mínimo de aplicação inicial é R$500 e a movimentação vai ser 100. Isso significa que a sua primeira aplicação no fundo, você precisa colocar no mínimo R$500. Mas aí, depois na segunda aplicação que você vai fazer, em qualquer momento, depois que executou essa primeira, você não precisa mais de 500, você só precisa de 100. E isso cada fundo vai ter. Tem fundo que fala, olha, o valor mínimo de aplicação inicial e de movimentação, né, que é essa continuação das aplicações, é 100. E aí tem a parte do que compõe esse fundo. Como que você fica sabendo? Porque você não vai... não é liberado a lista completa, porque a gente é muito ativo dentro de um fundo. Lembra? É extremamente diversificado. Mas eles, obrigatoriamente, têm que seguir a política de investimento. Então, o gestor não pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Ele tem que seguir a política. A mesma coisa em um condomínio. Regras bem definidas só mudam depois de muita discussão, de todo mundo, a maioria, concordar em mudar. Mesma coisa com o fundo. Então, lá já é definido dentro da lâmina. Lâmina é um documento. Um documento geralmente de uma página em que mostra as informações básicas do fundo, como nome, razão social, CNPJ, essas questões de valores, como o valor de movimentação, horário de movimentação, qual que é o nome do gestor e, principalmente, qual que é a política de investimento. E aí que a gente vai ver, tem geralmente uma bolinha ou são percentuais. Olha, 60% a gente investe em CDB, 20% em título público federal, mais 20% em LCI. Exemplo, tô dando um exemplo aqui bem básico mesmo, mas geralmente tem muita coisa, tá? Não é só isso. E aí, imagine que ele não vai pegar só um CDB, um título público. Não, gente, dentro desses percentuais que eu falo, invisto 60% em CDB. Vários CDBs de diversos prazos. Então aí vai da estratégia do gestor de falar, nossa, compensa muito porque a gente tá com emissão boa agora, com taxas muito incríveis. E ele que vai fazendo essa gestão ali dos investimentos que estão naquele fundo. Ele só não pode descumprir aquela política, ele não pode passar dos 60% em CDB, entendeu? Ele tem que seguir à risca aquilo, e se quiser mudar, ele pode informar todos os cotistas, olha, vamos fazer uma reunião, uma assembleia geral dos cotistas pra gente conversar e definir uma proposta aqui, mostrar pra vocês uma proposta de mudança nisso e justificar o porquê. Às vezes uma questão de mercado, alguma movimentação, enfim. Gente, só mostrando para vocês que existem regras e é muito bem definida, existe uma fiscalização muito intensa sobre isso. Cada fundo tem sua regra e é muito importante que antes de você investir, que você entenda principalmente valor mínimo de aplicação, liquidez, a gente vai entrar nesse ponto mais a fundo aí. E principalmente essa questão, porque dentro da renda fixa existem vários e vários fundos de crédito privado. A gente está falando da parte mais arriscada da renda fixa, porque o crédito privado é você estar emprestando dinheiro para empresas. Então a empresa ela emite ali aquele papel e o fundo vai lá e compra. Tem fundo que ele é de crédito privado, então a maior parte da carteira é de crédito privado, tem um risco maior porque não tem FGC. Então, claramente, gente, eles têm uma performance normalmente muito melhor. Só que eles também têm um risco de volatilidade maior. Lembra que eu falei? Quanto maior o risco, maior a chance de você perder dinheiro. Nath, mas como que funciona quando eu perco dinheiro? Você só perde mesmo se você vai lá e resgata a sua posição. Se não, vai estar... E tem essa volatilidade tão alta? Não, gente. Primeiro que você sempre vai ver de um dia para o outro. Então não é como a ação que muda a todo segundo. Não, é de um dia para o outro e você vê que aumentou R$12 ou que caiu R$10, depende da sua posição, claro. E pra gente finalizar, uma coisa muito importante, gente. Porque os fundos, eles têm vários prazos. Por exemplo, tanto na parte de aplicação, mas a aplicação geralmente são prazos mais curtos. Mas no de resgate, tem fundo, por exemplo, que é D mais 6. Significa que depois que você solicita, é o dia. Se eu solicitei hoje o resgate, daqui 6 dias ele vai cair na minha conta. Porque dentro desse prazo de 6 dias, conta o de cotização e o de liquidação. D mais 5 de cotização e D mais 1 de liquidação. Geralmente na lâmina ela está especificada assim.
D mais 5 de cotização, que ele vai pegar o valor da cota, lembra que você tem a sua participação ali no fundo é por cota. Ele vai calcular o valor da cota no 5º dia. Você recebeu? Não, ainda tem mais um dia, que é o de liquidação, que é o prazo que ele tem para pagar, que no caso é um dia só. E somando tudo, são 6. Então, resumindo, o fundo é D mais 6. Mas qual que é a maior dor de cabeça? Porque tem muito fundo que às vezes é D mais 90. D mais 180, e sim, a gente está falando de 3 meses, a gente está falando de 6 meses para você receber o seu dinheiro. Então, é estratégia do fundo. E geralmente são fundos mais arrojados, fundos que têm uma volatilidade maior, mas porque também, às vezes, tem uma rentabilidade muito interessante. Então, não olhe só a rentabilidade. E um ponto importante, quando você for olhar na lâmina, ela tem também o histórico de rentabilidade. Olha, gente, isso é muito importante porque você estuda e entende como que aquele fundo performou nos últimos anos. Nunca olhe só o último ano. Olhe o máximo que você conseguir ali, porque às vezes no último ano ele foi muito bom, mas no resto ele foi horrível. Será que é legal esse fundo? Fica uma tarefinha de casa para você. Entre aí na corretora que você já tem um cadastro, porque eu acho que você tem, hein? Vai lá dentro da aba de fundo de investimento e veja um fundo, principalmente dentro da renda fixa, que eu acho que você vai entender melhor. Então a gente chegou no final de mais um vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Gente, não deixe, apesar de ser algo diferente do seu dia a dia, não deixe de conhecer e investir. Aqui é a teoria, você tem que ir pra prática, pelo menos para conhecer, para entender tudo isso que eu tô falando. Depois deixa aqui nos comentários se você tem qualquer dúvida e não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você está estimulando a investir e que quer ir além do básico, gente. Aqui é um caminho sem volta. Investimento, fundo de investimento é muito bom, é cheio de variação, tem coisa... Nossa, tem investimento para qualquer perfil. É ótimo, não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Tem muito vídeo bacana aqui, 3 vídeos por semana, mais um extra aos sábados, especialmente para as mulheres. E é isso, até a próxima, gente. Tchau, tchau.